Tudo bem? Bom, meu nome é Alessandro Dias. Vou começar oficialmente nossa reunião Toastmaster. Hoje a gente tem aqui no auditório muitos visitantes, aqui nossos associados também, que daqui a pouco vão participar online. Também eu vi que a Nayá e a Pamela estavam recebendo, os colegas, Gilmar também. Temos associados online e também visitantes. E a gente vai fazer agora brevemente uma apresentação para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre a Toastmaster International, a metodologia de ensino, e para que abra um pouquinho mais a curiosidade de vocês e entender como que a gente poderia se desenvolver e como que a gente se desenvolve, e vocês que ainda não conhecem poderiam se desenvolver também. A gente tem esse QR Code aqui, daqui a pouco a gente vai colocar no chat também um link que a gente é utilizado para poder fazer uso de alguns formulários. Tá? É sempre o mesmo link, sempre o mesmo código. Eu vou pedir para a Nayá, por favor, o Kleber, que entregue presencialmente os QR Codes que estão aqui para vocês, e na saída, por favor, devolvam também para que a gente possa compartilhar na próxima reunião. O nosso clube é o Brasília Toastmaster, estamos sediados aqui em Brasília, em um auditório da UNB, é uma parceria que a gente tem com a universidade para poder utilizar esse ambiente. Então, muitas pessoas não conhecem o Toastmaster, às vezes viram o Toastmaster em outras cidades ou em outros clubes, que às vezes a reunião é feita em uma sala de reuniões de um escritório, às vezes é feita num salão de festas de um restaurante. Então, entendam que não existe uma regra que todo clube tem que ter um auditório igual o nosso, igual vocês estão vendo aqui presencialmente. Brevemente sobre a reunião, para quem estiver em casa, para que a gente possa ter uma reunião fluida, que não tenha distrações tanto presencialmente quanto online, mantenha seu microfone desligado. Se você estiver online, na hora de dar os parabéns ou parabenizar, utilizar a língua de sinais também, para poder evitar que o barulho interfira na reunião. A palavra do dia vai ser compartilhada daqui a pouco com vocês. É uma ideia para que vocês possam se desafiar também, fazer um improviso. Se você estiver online e for participar com o seu discurso, seja de improviso ou um discurso preparado, lembre de marcar um pin no timer. Na hora certa, a gente vai falar para vocês como que vocês podem fazer isso. E para que vocês saibam, nós mantemos nossas reuniões gravadas no YouTube, como uma forma de autoavaliação dos associados. A gente não tem nenhum tipo de fim comercial, nem público nesse sentido, por mais que o link seja um link aberto. E os visitantes que nunca participaram, que estão aqui pela primeira vez, lembre-se que você não é obrigado a falar. Quando eu estive aqui na primeira reunião, inclusive sentei no lugar onde está o nosso colega de preto ali, eu sentei e tinha alguém na minha frente me escondendo porque eu estava muito nervoso, e geralmente esse é o nosso maior medo. Tá? Não se preocupe, você vai falar se você quiser, você vai entender um pouco mais sobre a nossa metodologia de ensino. A missão do nosso clube é desenvolver habilidades de oratória e liderança por meio de uma participação ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Essa missão é um pouco da mescla do Toastmaster International com a do nosso clube, no sentido de oferecer realmente uma oportunidade para que vocês possam vir aqui, se desafiar e encontrar seus objetivos alcançados. Aqui a gente tem uma visão rápida do nosso quadro de diretores do clube. Para quem não conhece, um clube Toastmaster ele é formado por pessoas que são associadas totalmente sem fins lucrativos. Os diretores que estão aqui são pessoas que participam voluntariamente durante o período de um ano, assumindo funções de lideranças que geralmente na vida tradicional você não consegue encontrar. Por exemplo, se você trabalha às vezes como um vendedor ou numa posição dentro da sua empresa que não te oferece desafios como gestor e como líder, você pode utilizar um clube Toastmaster como uma oportunidade de liderança. Por mais que você não tenha vínculo financeiro, o mais interessante é que justamente através do voluntariado é que vocês realmente dão um passo a mais esse desafio para alcançar resultados. A gente tem métricas para serem alcançadas, objetivos educacionais, que seriam, vamos dizer assim, a nossa área comercial, trazer novos associados, fazer com que eles alcancem os objetivos e saiam daqui satisfeitos. Então, isso tudo você encontra na empresa tradicional. Muitas vezes, a parte de liderança é pouquíssimo explorada no Toastmaster, porque as pessoas não sabem como funcionam e vocês acabam ficando um pouco aquém, pensando só em fazer um discurso preparado. Bom dia, pessoal. Pode ficar à vontade, pode entrar. Então, hoje nós estamos aqui em um clube corporativo. Vou falar, eu preciso fazer uma pausa. Eu sempre faço pausas aqui quando eu estou participando presencialmente. 2 anos depois da pandemia, ver o auditório com mais visitantes do que associados, para mim, pelo menos, é um grande prazer. Era muito comum a gente ter reuniões antes da pandemia presencialmente, nem tinha o modelo online, igual vocês estão assistindo de casa agora, e era muito comum a gente ter 3, 4, 5 associados, por mais que a gente tenha um clube com 30 pessoas, a gente vê uma quantidade de pessoas grandes da comunidade interessadas em conhecer. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas para vocês que estão aqui, tanto presencialmente quanto online também. Então, o nosso clube é um clube comunitário, por assim dizer, ou seja, ele é aberto a qualquer pessoa que deseje participar, seja presencialmente,
seja através da internet também, você não tem nenhum tipo de barreira como visitante. Mas existem também os clubes corporativos. E esse tipo de clube, a gente gosta de falar sobre eles, por quê? Porque ele dá mais uma chancela do nível de comprometimento e do nível de qualidade do programa educacional da Toastmasters. Grandes empresas, e na verdade, top 500 da Fortune tem clubes Toastmasters dentro da empresa. Geralmente elas patrocinam não só o ambiente para que aquelas pessoas que trabalham naquela empresa possam participar das reuniões, mas também abonam o tempo que eles estão dentro do clube como se fosse um tempo de treinamento, porque elas sabem que habilidades de comunicação são altamente qualificáveis e muitas pessoas têm essa barreira de insegurança. Eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura da nossa reunião, para que vocês entendam como que ela funciona. Nós temos a reunião dividida em 3 momentos distintos. A primeira parte são discursos preparados, onde os associados fizeram um estudo prévio na casa deles, de acordo com um projeto educacional que existe para cada um de vocês, e eles vão apresentar esses discursos aqui para vocês hoje, seja presencialmente ou online. Nós temos a segunda parte, que são os discursos de improviso, e aqui entra a parte onde vocês podem se desafiar também como visitantes, porque é uma área onde qualquer pessoa pode participar, mesmo que seja a primeira vez. Como eu falei, na primeira reunião que eu estive presencialmente, eu estava lá no último lugar e eu vim aqui para participar do Table Topics. Tá? Então, vocês vão entender um pouco mais sobre essa parte dos discursos de improviso daqui a pouco. E avaliações e relatório é a nossa última parte da reunião, é a parte mais importante no sentido educacional, porque uma coisa é eu vir aqui e falar para vocês o meu discurso, como eu acho que é bom. Outra coisa é eu ter alguém dedicado, seja online, em casa, seja aqui presencialmente, focado em olhar o objetivo do meu discurso, saber se eu entreguei o objetivo de acordo com aquele plano educacional e como que eu poderia melhorar numa próxima apresentação. Esse já é um dos grandes diferenciais de um clube Toastmaster, porque você consegue aprender e crescer a cada reunião que você participa. E lembre também que a gente vai fazer esses 3 momentos, teremos votações. Então, preste bastante atenção, esteja com a sua escuta ativa. Lembre-se que depois de cada um desses momentos, nós vamos levar para você, através desse QR Code, um link onde vocês podem votar em quem vocês acreditam que sejam os melhores de cada uma dessas participações. O link vai ser compartilhado na nossa reunião. Ok, bom, eu tentei ser o mais breve possível. Vocês vão entender agora que uma reunião não depende só de mim, poderia ser até outro colega, outra colega que estaria aqui na frente fazendo essa apresentação, ou até alguém online também. Mas o clube ele é feito de diversas pessoas e a reunião também. Eu gostaria hoje de chamar para participar com vocês a nossa Toastmaster do dia, que é a responsável por guiar a reunião, é a pessoa que seria o mestre de cerimônias, por assim dizer, e ela vai utilizar essa função hoje para praticar oratória. A diferença é que ela não preparou um discurso, mas ela vai preparar, ela vai usar improviso, ela vai usar a parte tecnológica de dispositivos de slideshow e coisas do tipo. Nayá, seja muito bem-vinda. Uma salva de palmas. Bem-vinda, pessoal. E eu encontro com vocês daqui a pouco. Sejam bem-vindos. Sábado, de manhã cedo, é o meu melhor dia, porque eu estou aqui com o Toastmaster e estou aqui com vocês. Seria o Toastmaster do dia, como o Alessandro falou, e eu trago para vocês um assunto que eu acho que pode ser uma coisa que já existe há muito tempo, que é a inteligência artificial, mas que ela está no momento cada vez mais dentro das nossas vidas. Alguém já viu o chat GPT aqui? Já brincou com ele? Levanta a mão aí. Pois é. Está em casa. Está em casa, está em todo momento que você está. Está na internet das coisas. Se você entrar, por exemplo, no nosso Toastmaster, a gente tem uma ferramenta artificial lá ajudando a treinar, né, os discursos. Alguém já viu o Yodlee? Alguém já testou? A Pamela, eu sei que ela testou já e eu também entrei. Muito interessante. Então, fica aí um convite para vocês, do Toastmaster, quem está dentro da trilha, participar do Yodlee. Se você entra no nosso site, por exemplo, do Toastmaster, a gente tem lá a Lara. Quem é a Lara? É o chatbot que tem lá para conversar e dar informações. Vitor, você foi lá no nosso chatbot conversar com a Lara? A Lara realmente dá as informações. Então, assim, é o nosso dia a dia. É a Siri. Artificialmente, a gente está aqui realmente. E eu acho muito instigante em relação a isso. Principalmente esse momento dessa inovação mesmo que está acontecendo, certo? E aí eu convido vocês a entrar um pouquinho nesse mundo, é isso que a gente vai fazer hoje. E vou aqui apresentar para vocês uma equipe, porque aqui não é feito sozinho.
Inteligência artificial é o nosso tema hoje. Vamos lá para o primeiro. Eu sou a Nayá Lima, eu sou a Toastmaster do dia, e eu vou apresentar vocês. Vamos lá, começando com o Eduardo Shima, o nosso timer. Ele vai levantar aqui e explicar um pouquinho, para mostrar para vocês como é importante o tempo. Uma salva de palmas, gente, para o Eduardo. Obrigada, Eduardo. Bom dia a todos. Em função de hoje, esse é o time. A função é justamente ajudar a Nayá a organizar essa reunião. Então, tem vários momentos, então a gente tem que ter um cronograma, né? Tem que se ajustar a ele. Então, eu vou ajudar ela. E, além disso, a gente também tem discursos preparados e discursos de improviso que são também, eles podem ser elegíveis à votação de melhor discursos, né? Então eu vou estar ajudando também com essa plaquinha aqui, gente. Ela significa o seguinte: quando eu levantar a plaquinha verde, significa que o discurso está elegível, sim. Se a pessoa puder, se ela terminar nesse momento, ela já está elegível a participar, né? Se levantar a plaquinha amarela, é porque ela pode continuar falando normal, né? Mas o tempo dela está se expirando, e quando apresentar vermelho, significa que ela tem uma tolerância de 30 segundos para poder continuar falando. Tá ok, gente? E além disso, eu achei interessante o tema IA, né, que eu até pesquisei ali um pouquinho ali. Eu pensei, vou fazer aqui uma fala aqui um pouquinho, desse breve descrição do que eu fiz. Eu utilizei a inteligência artificial para isso, não que isso seja necessário, porque aqui no Toastmasters muito mais aprofundados, explicando o que cada função faz, mas eu achei interessante trazer isso para essa reunião, ok? Obrigado. Obrigada. Volta. Bem, o timer é bem importante, Eduardo, obrigada. Fica de olho, gente. Em casa tem que estar de olho no visor, né? No colocar, né? Realmente. E aqui, ficar de olho no Eduardo, o Eduardo vai dizer qual é a hora, né? De você vai chegar no tempo. Então, continuando aqui, temos a Neila Rios, ela é accounter, e é bem interessante o accounter. Quem está vindo aqui pela primeira vez vai ver que é uma ferramenta muito importante para a gente começar a ficar um pouquinho mais consciente do que está acontecendo. A gente, às vezes, está... Eu adoro falar a palavra realmente. Foi realmente, né, Neila, que eu te falei. Fica de olho no realmente, porque o realmente vai... Quantas vezes eu falei realmente? Então, assim, o accounter, ele dá exatamente esse relatório. E é muito importante. Neila, bom dia. Você pode falar um pouquinho sobre a sua atividade hoje? Olá, pessoal. Bom dia a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, estamos escutando. Então, o objetivo do accounter é anotar quaisquer palavras usadas em demasia ou sons de preenchimentos usados como uma muleta, como foi o caso da palavra realmente, né, que a Nayá citou aí. Essas palavras podem ser interjeções inadequadas, como bem, mais, então, né. Os sons podem ser a, e, usados de forma repetidamente, né? As pessoas que também repetem ideias durante um discurso. Então, a função do accounter é perceber essas palavras que não agregam valor à fala e reportá-las ao final no relatório. Há 5 tipos de expressões de preenchimento: confirmação, como né, entendeu ou sabe; prolongamento, como eu estava; repetição, como no dia; sons de preenchimento, como enfim, gestos repetitivos. Algumas dicas para evitar essas muletas podem ser rever a reunião e observar se falando, né, a reunião gravada; lembrar de dar pausas e respirar; treinar em frente ao espelho; treinar gravando o som do Zoom, por exemplo, e revendo-se, como eu falei; e anotar o relatório final de hoje para que na próxima função você possa se observar, né, e diminuir essas palavras. Volto aí com vocês no auditório. Obrigada. Obrigada, Neila. Muito obrigada. Ótimas dicas. Palma, vamos lá, gente. Palma.
Ótimas dicas, eu colocaria mais uma vez, respiração é muito importante. A ferramenta que eu falei lá do Toastmaster, Yodlee, ele conta quantas vezes você fala esses As, uns, não vai estar o realmente, porque realmente é meu, já está marca registrada minha, mas é legal você dar uma olhada nessa inteligência artificial que tem lá. Muito obrigada, Neila. Vamos lá, continuando. Hackmaster. Eu vou chamar aqui o Daniel Pina para falar, que hoje vocês vão precisar estar com os ouvidos realmente bem abertos. Não vai ter chocolate, a gente teve chocolate da última vez, mas o Daniel vai aqui explicar rapidinho. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. Palmas, gente. Daniel. Só uma questão, terá chocolate. Oba! Bem, bom dia a todos. Minha função hoje aqui é o Hackmaster. O Hackmaster, ou mestre da escuta, ele basicamente tem a função de prestar atenção em toda a reunião, principalmente nos discursos que são preparados e os de improviso, e depois disso, fazer aqui, eu volto ao final da reunião, trago um quiz para saber se cada um de vocês também estavam prestando atenção nos discursos que serão aqui apresentados. Até um tema que a gente tem levantado muito aqui nas nossas reuniões é a questão da escuta. A gente tem falado muito isso. O que adianta ter uma pessoa aqui para falar se não tiver outra pessoa aí para escutar? Não tem comunicação. Então, eu queria desafiar cada um de vocês às vezes eu vejo que a gente está tão interessado com o nosso celular e todas as nossas coisas, nossas preocupações, mas que na hora dos nossos discursos a gente possa dedicar esse tempo para escutar a outra pessoa. Vai ser muito importante, tanto para a pessoa que está aqui e quanto para você também. Enquanto eu ou as pessoas que estiverem aqui estarão treinando a habilidade de falar, nós aqui que estaremos sentados vamos estar treinando a habilidade de ouvir. Então, eu só queria deixar uma última frase, não sei quem conhece aqui, o Larry King, que é como se fosse o Jô Soares americano, né? Ele falava, era um orador assim extremamente qualificado, e ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava: todas as manhãs eu acordo e tenho que repetir a mim mesmo: tudo que eu disser não vai me ensinar nada, mas aquilo que eu escutar, isso sim eu vou aprender. Então, que a gente possa aprender bastante com os nossos colegas que vão estar aqui na frente. Obrigado. Muito legal, o mestre da escuta realmente. Larry King foi um ótimo exemplo. Grande Larry King. Muito legal. Então, vamos escutar aí, gente. Continuando aqui, temos o Topic Master, que é a parte mais legal, divertida. Vamos lá, Laura. Laura Maciel vai apresentar para vocês. Palmas para Laura. Vai explicar em detalhado como é que vai ser depois, no nosso intervalo. Obrigada, Laura, seja bem-vinda. Estava esperando só mais tarde a apresentação, então estou aqui meio no improviso, e é isso que é o Table Topics. É aquele momento em que você, que é associado ou que é um convidado, vai poder falar sobre temas aleatórios ou nem tanto. Hoje a gente vai ficar com temas de inteligência artificial. Tem de 1 a 2 minutos para poder conversar, e a ideia é você conseguir começar a ter ferramentas para se preparar para responder coisas no improviso no seu dia a dia também. Então, seja naquela conversa de bar que o cara te pergunta: "Ei, o que tu acha de, não sei, reality show?" Seja na hora que teu chefe te pergunta uma coisa muito demandante. Então, a gente começa a criar essas ferramentas, porque as pessoas não aprendem a falar do nada, é com prática. E aqui é um ambiente seguro, sempre bom de lembrar, que a gente está aqui para acertar, para errar e principalmente para vir aqui e falar um pouco. Então, mais para o final da reunião, a gente vai ter esse momentinho para se jogar e se desafiar. Obrigada. Maravilha. Obrigada. Ótima explicação. Lembrando do tempo, ficar de olho no Eduardo, porque a gente tem um tempo para você ficar elegível, né, para depois ter a votação, que é importante também dar uma lembrada. E, principalmente, estamos num local seguro. Vem aqui, improvisa. A primeira vez que eu participei de uma reunião Toastmaster, eu não participei, e até hoje falo: cara, eu devia ter participado, porque foi muito legal, era sobre cinema, exatamente a coisa que eu gostava, e eu perdi essa oportunidade. A gente tem que se jogar, tem hora, e eu aprendi isso ao longo desses anos que eu estou aqui, mas esse é a hora, e a gente vai ficar aí esperando pela Laura com os tópicos dela, com certeza. Obrigada, Laura. E a gente está com a Pamela Oliveira, ela vai ser a nossa avaliadora geral. Eu vou falar lá aqui com a Pamela está online, e ela vai explicar o que é o papel
né, do avaliador. O avaliador é uma coisa muito importante. Muito obrigada, Pamela, por estar dedicando o seu tempo aqui no sábado para avaliar nosso clube, que é sempre muito importante, um feedback, um grande presente. Pamela, você pode? A tela é sua. Obrigada, Nayara. Bom dia a todos. Basicamente, a ideia do avaliador geral é que eu olhe a reunião como um todo, a questão de organização, eu vou dar também feedback para todos os oradores que não são exatamente ali oradores, que não trouxeram o seu discurso preparado, mas que exercem função de oratória, assim como o Alessandro falou. E no final, eu vou trazer esses comentários, esse reporte como presente, para que a gente possa melhorar como clube e também como oradores associados. Eu desejo a todos uma ótima reunião. Obrigada, Nayara. Muito obrigada, Pamela. Valeu. E, para a gente, não pode deixar de mencionar que por trás, nos bastidores, sempre tem alguém realmente fazendo um trabalho, uma equipe bem grande aqui. A gente tem o Alessandro, que foi o nosso apresentador hoje dias, ele é o Zoom Master, que ele está realmente fazendo isso aqui possível, e palmas para ele, por favor. Pode falar. Obrigado, Nayara. A Pamela me pediu para a gente apresentar um pouco sobre a função. Para quem está aqui presencialmente, talvez não perceba, a gente chega geralmente 1h30 antes da reunião começar, para a gente preparar o auditório, organizar a sala, mas principalmente hoje em dia montar a parte tecnológica. O clube fez um investimento grande há 1 ano e pouco atrás na parte de equipamentos, para que a gente pudesse ser autossuficiente e oferecer a melhor experiência híbrida. Porque a gente sabia que o presencial estava chegando, muitas pessoas do nosso clube são online, não moram inclusive em Brasília, não podem vir presencialmente. A gente preparou para vocês esse ambiente. Eu vou tirar uma foto e vou colocar no Zoom para que vocês possam ver daqui a pouco, só para que vocês entendam um pouco da parte de como que a gente se vê aqui no auditório. A gente tem sistema de microfone sem fio, webcam própria, projetor, tudo que a gente possa realmente oferecer uma experiência que contemple todo mundo, tá? Tanto quem está online quanto presencialmente. Obrigada. Valeu. Muito legal. A gente vê que mesmo com a inteligência artificial, a gente precisa ainda de pessoas. A gente vai precisar das pessoas por muito tempo. A inteligência só vai realmente acrescentar e deixar mais confortável a nossa vida. Bem, mas eu não vou entrar em debate nisso agora, mas a gente sempre deixa por último o gramático. Eu gostaria de chamar aqui, vamos lá? O Guilherme D'Alessandro. Ele vai apresentar a função e, principalmente, vai falar sobre a palavra do dia. Tá bom? Então, com você. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou exercer a função de gramático do dia. O que faz o gramático do dia? Ele é o responsável por analisar como está sendo o uso da língua portuguesa na nossa reunião. Então, eu vou fazer anotações do bom e do mau uso da língua durante a nossa reunião. Além disso, a gente traz uma palavra para vocês tentarem incorporar ao vocabulário de vocês. A palavra do dia hoje escolhida é acurácia. E o que é acurácia? É uma palavra que tem sido muito usada com a tecnologia, com o uso de tecnologia. É um substantivo feminino e ela quer dizer qual é o nível de exatidão dos resultados obtidos pela aplicação da tecnologia. Ou seja, ela quer saber o quão próximo da realidade aquele resultado que veio da inteligência artificial ou de algum processo ele atingiu. E a gente colocou alguns exemplos do uso dessa palavra. Um exemplo é a acurácia do sistema de reconhecimento de voz melhorou significativamente após a atualização do algoritmo. Mais algum outro exemplo? Desculpa. Não, tranquilo. O modelo de machine learning apresentou uma acurácia de 85% na classificação de imagens de carros. Então, cada vez que alguém conseguir incorporar essa palavra no seu discurso ou na sua fala, a gente vai fazer um joinha. Eu vou contar também quantas vezes as pessoas usaram a palavra. E, no final, eu vou trazer um relatório que eu espero que tenha um nível grande de acurácia, falando o quanto cada pessoa utilizou essa palavra. Bom, maravilha, muito obrigada. É com você. Muito boa, adorei a palavra. Palavra nova, mas tecnologia às vezes traz o seu próprio vocabulário, né? Eu só quero
falar que a gente vai começar agora com os próximos discursos, mas eu conversei aqui com o GPT, chat GPT, um pouquinho antes de vir para cá, e eu falei, olha, a gente vai hoje, vocês conhecem o chat GPT, você entra lá, é uma inteligência artificial, né, que está na moda no momento, né? E aí eu falei, olha, a gente vai ter uma reunião hoje e fala alguma coisa. Aí ele disse, olá, Toastmasters. Ele conhece Toastmasters. Como modelo de linguagem treinado pelo OpenAI, fico feliz em saber que vocês estão planejando uma reunião com o tema GPT. Olha, ele é muito, né, inteligência artificial. Espero que todos possam aprender e se divertir explorando o mundo da inteligência artificial e do processamento de linguagem natural. Desejo a todos uma reunião produtiva e agradável. É isso que eu quero para a gente. Vamos lá. Então, sem mais, vamos lá pela acurácia, né? Vamos procurar a acurácia hoje, acurácia, desculpa. Lembrando que tem que ter um joinha, né? Cada vez que falar na palavra joinha para a gente aqui. E vamos falar sobre os discursos preparados. Preparados? Então, vamos ao primeiro. Bem, temos aqui a Rafaela Vieira, ela está online. A Rafaela é de Minas, está lá realmente alguns quilômetros daqui, como o Alessandro falou. Ela está na trilha Comunicação Visionária. A gente tem algumas trilhas, né, 11 trilhas, e a trilha que ela escolheu foi a Comunicação Visionária. E o projeto, ela está no nível 1, que é a avaliação e feedback 1. Então, ela está começando. E o que seria o objetivo dela? Ela pode escrever sobre qualquer coisa, o assunto que ela poderia ter escolhido, e agora ela vai falar sobre esse assunto e o que ela vai ter? Um feedback em relação a esse discurso, e a próxima etapa, que seria no 2, é dela ela usar o que foi falado no feedback. Então, Rafaela, estamos aí? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Vamos sim. Quem vai ser o avaliador da Rafaela vai ser o Kleber Rocha, ele está aqui com a gente, em Brasília, e o título, se eu não me engano, Ai, desculpa. Vamos só falar do título 7, meu número da sorte. 7, meu número da sorte. Rafaela, você tem 5 minutos verde, 6, começa o amarelo, 7 minutos, fechando, aí você tem 30 segundos para estar elegível para a eleição, tá bom? Então, Rafaela, a tela é sua. Bom, quem aí tem pet, podem levantar a mão. Eu tenho 7 pets, 6 gatos e uma cachorra. E o trem ficou tão feio lá em casa que uma vez minha mãe me disse: se você entrar com mais um gato, eu vou colocar você e eles na rua. Um tempo atrás, eu estava conversando com um conhecido. E ele perguntou: mas como você chegou nessa situação? E eu pensei: por que não fazer disso o meu segundo discurso do Toastmaster? Tudo começou quando eu tinha 23 anos. Meu pai e minha mãe decidiram se separar. Meu pai tinha um gato, saiu de casa e resolveu deixar o gato com a gente. Conde é meu gato mais velho, um Lorde, o gato mais educado que já conheci. Depois disso, veio a Kiara. Kiara seguiu meu irmão na rua até chegar em casa. Quando eu vi, ela já era minha filha, minha companheira e minha salvadora. Após, decidi resgatar uma gata toda preta. Coloquei o nome nela de Vênus. Vênus é uma gata muito individualista, mas tem uma lealdade enorme. Após, decidi resgatar mais uma gatinha. Coloquei o nome dela de Janice. Janice estava prenha, teve 3 filhotes, que eu coloquei o nome deles de Nietzsche, Frajola e Mary Jane. Infelizmente, Janice ficou doente e acabou morrendo. E foi assim que eu cheguei ao número de 6 gatos. E é verdade aquela história que todo mundo fala: quem tem um gato não fica só com um, não, arruma um tanto depois. Por fim, e não menos importante, eu ganhei uma cachorra, já que sou contra venda e compra de animais. Uma bulldog francês. Eu coloquei o nome dela de Lua. Lua é a coisa mais linda, uma cachorrinha pequena, linda, companheira, mas tem sido o meu maior desafio. Como eu sou apegada em gato, ela é muito ciumenta, possessiva, ela acha que nós duas somos uma. Onde que eu vou, ela cai atrás. Como eu tenho muitos gatos,
eu quero compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre eles. Eu comecei a amar esses bichinhos, a observar, entender o tanto que eles sofrem preconceito. Esse preconceito vem de muito tempo atrás. Antigamente, os gatos eram associados às bruxas e chegaram a ser perseguidos. E esse preconceito, ele tem até os dias atuais. Muitos humanos têm preconceito ainda com gatos. Quantas vezes eu já ouvi? Gato só no espeto. Eu tenho nojo de gato. Não vou em casa de quem tem gato. Gato é nojento. Você vai acabar virando a velha dos gatos. Isso vem de pessoas que não entendem o quanto é maravilhoso ter um gato. O quanto um gato faz bem para a gente, para o ambiente. Eles são extremamente inteligentes, companheiros, carinhosos e ainda são reikianos, ou seja, captadores de energia. Com os gatos, ao longo desse tempo, eu aprendi muitas coisas. E quero falar com vocês mais um pouquinho disso que eu aprendi. Ser independente. Gatos, geralmente, eles são mais independentes. Eles precisam menos dos humanos. Não que eles não precisem, mas eles precisam menos. Eles gostam de ficar sozinhos. Um exemplo é que eles se dão banho. Outra coisa que eu aprendi. Não mendigar atenção. O gato, ele não fica o tempo todo atrás de você implorando carinho, que é o caso da cachorra que eu tenho. Ele tem o tempo dele. Ou ele quer ou ele não quer. Outra coisa, isso é muito importante, ser observadora. Gatos, geralmente, eles ficam olhando muito tempo um ponto fixo. Eu já percebi isso. Meus gatos ficam olhando, e eu fico assim, o que ele está observando? Então, isso eu trouxe para mim. Não agir por interesse. O gato, ele não age por interesse, gente. Ou ele quer ou ele não quer. Não tente comprar um gato, nem que seja com comida, ele não aceita, não. Se ele estiver desconfiado, então, não tem como. Se exercitar. Os gatos, a primeira coisa que eles fazem ao acordar é alongar o corpo, se colocar em movimento. E isso se repete várias vezes ao dia. E por último, que eu aprendi também, é desconfiar de pessoas e situações. Os gatos, eles são animais extremamente desconfiados. Eles, quando eles acham que estão em perigo, eles desconfiam das pessoas, situações, dos lugares. Mas, quando a pessoa consegue conquistar um gato, é a melhor coisa que tem, gente. Não tem igual. Queridos colegas de clube e visitantes, foi assim que eu cheguei ao número 7, meu número da sorte, 7 pets, 6 gatos e uma cachorra. E eu tenho muito orgulho de contar para as pessoas essa história, sabe? Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês, porque eu sou muito feliz sendo mãe de pet. É uma coisa que me deixa assim, extremamente alegre, cuidar desses animaizinhos. Eu espero que vocês tenham gostado da minha história e muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Vocês estão me escutando? Adorei. Eu tenho 2 gatos, eu tenho o Cosmo e o Hermes. São meus filhos, eu chamo eles que são meus filhos gatos, né? E muito interessante, muito obrigada. Parabéns por se desafiar. Muito legal. Eu quero trazer aqui eu pensei em trazer para vocês algumas curiosidades em relação à inteligência artificial. Alguém já entrou na inteligência artificial que faz música aqui? Não? Então, é muito interessante. Não está aberta ainda, está no Google, mas se você pesquisar, eles têm um arquivo enorme e eu acho que vai ser só uma questão de tempo de a gente ter um monte de DJ, Caetanos Velosos na vida aí, porque é bem interessante em relação à música também. Eles estão cada vez mais se expandindo em relação a trazer essa inteligência artificial para você. E agora, eu vou pedir para vocês um feedback para a Rafaela, aquele feedback gostoso, bem legal para esse crescimento da Rafaela, e falando dos gatinhos dela, falar sobre o meu número da sorte 7, certo? Você aí tem 1 minuto e meio
e o nosso timer aqui vai dar para a gente esse tempo. O que você vai fazer? Você vai só... cada um recebeu, né, o QR Code, em casa tem um QR Code também, a gente pode acessar lá o Linktree, e a gente vai, ao longo da reunião, liberando as outras facilidades também que tem lá. Mas a primeira é um feedback para a Rafaela sobre a apresentação dela, dos gatões dela e do cachorrinho, tá bom? E eu tenho certeza que o Hackmaster vai perguntar alguns nomes depois, hein? Sei lá, tô dando um spoiler, talvez. Vamos lá. Esse feedback vai ser enviado depois para a Rafaela e ela vai ler em casa, né? A gente normalmente manda por e-mail. E o feedback é sempre um presente, é sempre uma coisa bem interessante. A gente já está fechando aqui, o timer está me falando, e aí vamos para o próximo. 10 segundinhos. Vamos lá? Beleza, a gente tem que estar aqui dentro do tempo. Então, vamos lá. Obrigada. Então, feedback dado, vamos para o próximo. Desculpa aí, eu acho que eu... A Laúze Pires, ela está na trilha Influência Persuasiva, o projeto é o nível 1, Pesquisa e Apresentação, e qual é o objetivo dela? Ela teve que fazer uma pesquisa, e durante que ela acessou lá a trilha, ele mostrou como é que você poderia fazer essa pesquisa, essa apresentação, ela pode escolher o tema, então, um tema desconhecido que ela pesquisou, e ela tem que desenvolver de maneira clara, né, que envolva principalmente o nosso público, o público-alvo, que somos nós aqui. E o que é importante também? Citar as fontes, que é muito importante, para apoiar esse conteúdo de discurso, e disponibilizar essa lista de fontes. Então, a Laúze, que vai ser avaliada pela Raquel Ilha. A Raquel Ilha está online, né, Raquel? E lembrando que tem o tempo de 5, 6, 7 minutos, e o título é Aprendizado ao longo da vida. Então, eu chamo aqui ao palco a Laúze. Vamos lá, gente. Palmas para a Laúze. É importante estar ligado, realmente, o som para todo mundo escutar. Muito obrigada. Obrigada, Seja Nayá. bem-vinda. Obrigada. O palco é seu. Quando foi a última vez que você aprendeu algo? É possível que na sua memória lhe venha algumas situações em que formalmente você tenha adquirido um aprendizado, como, por exemplo, na escola, na faculdade, num curso de línguas. Mas também é muito provável que você tenha aprendido algo hoje, quando chegou aqui na reunião do Toastmaster e conversou com um dos membros e soube um pouquinho mais sobre o clube. Ou mesmo quando estava vindo para cá e se deparou com uma situação desconhecida. Ou talvez ontem, quando você estava assistindo um vídeo ou a um filme. Enfim, estamos sempre aprendendo. Na área de educação, o termo chamado aprendizado ao longo da vida foi cunhado pela Unesco em parceria com o Conselho Europeu e com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em 1970. E essa expressão tem na sua base a busca ativa e constante do conhecimento em diversos ambientes. Portanto, trata-se de uma aprendizagem flexível e diversa. Você sabia que, segundo uma pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional em Domicílio, em 2019, observou-se que mais da metade da população brasileira acima dos 25 anos não possui o ensino básico? Isso representa 69,5 milhões de pessoas. Sim,
Esse número é alarmante. Eu me arrepio só de falar. Aprendizagem ao longo da vida. Esse termo propõe: nunca é cedo ou tarde para começar a aprender. Enfim, aprendizagem ao longo da vida. Todos os dias somos surpreendidos com desafios e com eles temos muitas oportunidades de aprender. A Unesco também estabeleceu para o aprendizado ao longo da vida, em 1999, 4 pilares. O pilar 1, aprender a conhecer. Adquirir conhecimento e sentir prazer pelo hábito de estudar. Pilar 2, aprender a fazer. Colocar esses conhecimentos novos em prática. Pilar 3, aprender a conviver. É a troca mútua de conhecimentos que, ao final, vai trazer benefícios para ambas as partes. Pilar 4, aprender a ser. Criar oportunidades de autoconhecimento, praticar o autoconhecimento. Ser independente. Ter autonomia para adquirir o seu próprio conhecimento, para estudar sozinho, sem precisar de ninguém. Aprendizado ao longo da vida. Uma coisa eu posso dizer: ninguém sabe tudo. Sempre há oportunidades de aprender e incorporar isso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. O mundo está em constante transformação. Somos diariamente bombardeados por coisas novas, por notícias. O mundo se transforma e nós temos que constantemente aprender com essas oportunidades. Algo que aconteceu na nossa vida muito recentemente foi a Covid. E a Covid, muitos estudos mostram que empresas e pessoas tiveram que se reorganizar e aprender novas formas de estudar, trabalhar e lidar com as dificuldades do dia a dia. Como diz o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. E essa frase indica que é sábio reconhecer a dimensão da nossa própria ignorância. Eu, Alaúze, reconheço a minha ignorância. E vocês, aí e em casa, estão preparados para reconhecer a dimensão das suas próprias ignorâncias? Muito obrigada. Alaúze, realmente muito bom, adorei. Só sei que nada sei, com certeza. Inteligência artificial, realmente com aprendizado, a gente tem aí, realmente, com certeza, a máquina está aprendendo muito com a gente. Né? Então, muito bom, obrigada aí por trazer isso. Vamos lembrando aí que a gente tem aí um tempinho para um feedback para a Alaúze, o que vocês acharam, o que vocês acham que pode melhorar para a próxima, e outras coisas positivas. Mais uma... Vou trazer aqui para vocês, então vocês têm 1 minuto e meio, lembrando que está lá no Linktree, para a gente dar um feedback para a Alaúze Pires, o aprendizado ao longo da vida que ela acabou de falar com a gente. Aí eu quis trazer, eu não sei se vai dar para ouvir, mas é a música que eu falei para vocês, que uma das músicas, né? Dá para ouvir? É uma música feita pela inteligência artificial. Depois eu vou disponibilizar, gente, esses links, tá? Que eu fiz essas pesquisas. Espero que vocês possam continuar depois fazendo que nem eu fiz. Eu fiquei realmente de olho nessas curiosidades e
tentando entender um pouquinho mais, né, sobre a inteligência artificial, como é que ela está aí. Ela está aí há muito tempo já. Ela foi lá desde com Alan Turing, né? A gente não está com a Simone hoje, que ela é matemática, mas com certeza ela poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso também. E aí, a gente tem 1 minuto e meio, terminando, para a gente continuar a nossa reunião. O que vocês estão achando? Espero que está tendo uma boa manhã aí com vocês. Terminado, 1 minuto e meio. Então, vamos prosseguir. E aí chegamos ao nosso timer. O timer, nesse momento agora, vai dar um relatório para saber se as pessoas que fizeram os discursos preparados estão elegíveis para vocês poderem votar. Então, vamos lá? Eduardo, com você. Sim, pessoal. E ambos estão elegíveis, né? Tanto a Rafaela, que fez o discurso em 6 minutos e 1, e a Laúze fez o discurso em 5 minutos e 47. A Corácia, excelente. Maravilha, Corácia, realmente. Muito obrigada. Realmente aí. Realmente não pode. Obrigada, Eduardo. Então, a gente termina aqui. A gente termina nada, desculpa. Os discursos preparados, a gente acabou de ter a Laúze e a Rafaela. Os convidados podem votar também, então cada um tem aí um Linktree, acessar. Eu acho que deu um probleminha na hora de acessar, mas é só procurar, né, Laura? Lá a primeira, você pode ver e fazer a votação dos discursos preparados. Você entrando lá vai ver que tem 2 possibilidades. E eu peço para vocês aí 1 minutinho do tempo de vocês para escolher tanto quem está online quanto que está aqui, fazer essa votação agora. 1 minuto para a gente lá para frente voltar e ver quem realmente a gente depois fala quem ganhou. Bem, o termo inteligência artificial foi cunhado pelo cientista da computação John McCarthy em 1956, quando realizou a primeira conferência conhecida no mundo sobre o assunto. Então, é um assunto que aí, como a gente falou, né, já está há um bom tempo. Terminado? Podemos continuar? Então, vamos para o próximo. Então, chega aquela parte bem legal também, que é uma das coisas bem interessantes do Toastmaster, é o Network Breaking, o break. A gente vai intervalo de quantos minutos? 5 minutos? Uns 5, 8 minutos. O pessoal vai sair aqui, quem estiver aqui vai tomar um cafezinho para a gente conversar um pouquinho melhor. E, se eu não me engano, a Neila, a Pamela está aí online e a gente vai continuar conversando também. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Oi, pessoal, chegou mais alguém aqui, eu acho a Regina e o Kleber. Acho que eles não estavam no início, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. É o Kleber mesmo, é o Kleber Rocha. É ele que está acompanhando. Você deu intervalo, não é isso? Isso. Intervalo. Okay. Pode ir. Você pode mostrar aí que tá dando muito ruído aqui no online, o ruído daí, a conversa. Pessoal do online, caso vocês queiram pegar uma água, tomar um café, ir ao banheiro, fiquem à vontade. E se quiserem bater um papo aqui com a gente está aqui. Eu só vou pedir 2 minutinhos que eu vou pegar uma água aqui para mim, tá? São quantos minutos mesmo? Como? Oi? São quantos minutos de intervalo? 5. 5 minutos. A gente tem 2 visitantes hoje, ou um, deixa eu ver, acho que só a Regina, o resto é tudo de casa. Oi, Regina, tudo bem? Você quer se apresentar? Se você não quiser também pode falar no chat. Tipo, eu não quero, tá tranquilo aqui, a gente é bem flexível. Se você quiser abrir a câmera e falar um pouquinho de você. A gente não obriga ninguém a nada, né, Pamela? Tipo isso. Se quiser falar, fique à vontade, se não quiser, pode escrever. Se quiser apenas observar também, fique à vontade. Espero que você esteja gostando. Ela já respondeu aí, estou só conhecendo. Então, bem-vinda aí, Regina. Perfeito. Espero que você esteja gostando da nossa reunião. É um sábado bem produtivo.
Espero que você participe mais vezes. Quiser deixar para a gente aí como é que você conheceu o Toastmaster, se quiser escrever também, fica à vontade. Se não quiser, a gente também respeita. O Kleber é visitante também, Pamela? Não, o Ou... Kleber, ele tá lá no auditório, mas acho que ele tá mais para ajudar ali no apoio técnico. Ah, sim, sim. A gente tem vários apoios técnicos aqui presentes. Que bom. Eu queria falar com a Rafa. Rafa, parabéns pelo discurso. Nossa, eu fiquei muito feliz com você. Que assim, eu fui a mentora da vez da Rafa, e a gente estava ensaiando ao longo da semana. E aí, mulher, tu foi muito melhor do que os ensaios, que isso? Foi um arraso. Fiquei muito feliz. Eu não fiz o meu ainda e tô com medo. Tô me imaginando falando, caramba, como que eu vou conseguir fazer isso? Ah, existem os truques, existem os truques. Preciso Mas a estudar. ideia da mentoria é exatamente essa. Os velhos, né, no caso os mais antigos, que já têm essa experiência de truques, a gente vai passar os truques para vocês, mas existem vários truques que a gente usa para poder fazer os discursos. Que a gente aprende ao longo do caminho, né? A gente aprende ao longo do processo. E aí, Rafa? E os gatos? Nem acredito que eu consegui. Foi ótima, parabéns, Rafa, muito bom. Foi mesmo. Se não fosse a Pamela, minha filha. A Pamela é maravilhosa. Pamela O Kleber me ajudou demais também, viu? Olha aí, avaliadores. Eu tenho um gato e já tive... Eu adotei uma gata na pandemia, a gata estava com barrigão de 4 filhotinhos. Adotei, na verdade, não. Eu estava dando comida a ela lá na rua onde eu morava antes, e ela foi parir na minha garagem. Nossa. Aí foram 4 filhotes, eu consegui, pessoas, né, adotaram ele. Aí eu fiquei com ela foi envenenada. Dó. Aí depois eu peguei mais uma que morreu no motor do meu carro. Entrou no motor do carro. Meu marido saiu com o carro e... Isso tudo na pandemia. E tem um que está até hoje comigo, que eu peguei na pandemia também, na rua. E aí está até hoje comigo, já castrei. Já tem aí 2 anos. Mas é muito bom, gosto bastante. Não, eu sou assim... Eu gosto tanto. Quando eu morava com minha mãe, eu alimentava também os gatos da rua lá, né? Aí dava fila de gato, assim, ó, para eu colocar comida para eles. Parece que um contando pro outro. Não acredita muito. Aí minha mãe até hoje ela manda mensagem falando, eu mando a ração ainda para ela colocar para eles, né? Aí ela fica assim, você não vai vir aqui alimentar seus filhos da rua, não? A minha experiência foi meio trágica, né? Perdi aí 2. Mas o pessoal da rua tava... Tinha alguém da rua, não sei quem foi, que estava fazendo a limpeza lá e matou vários... Limpeza, né? Entre aspas. Aí matou vários gatos lá, morreram vários na mesma semana. E a outra, a pretinha, ela entrou no motor do carro, meu marido não viu, saiu com o carro. Aí ela foi tentar pular e passou por cima. Tadinha. Mas tem que castrar, porque senão... Fica muitos, né? E aí as pessoas não querem castrar. Exatamente. Os meus todos são castrados. O meu também é. Eu tô com um, mas tô para pegar outro. Como você falou no discurso, dificilmente a gente fica com um só. Tem jeito, não. Gilmar tá aí? Gilmar... Sim. Assim, se ele tá aí. Quer dizer, Oi, Gilmar, como é que você tá? Está mudo, viu? Eu deitei um pouquinho aqui no sofá, que eu tô com um tipo de torcicolo. Ah, nossa, melhores para você. Aham. Sentimos sua falta. Gilmar é nosso membro lá do Foz do Iguaçu, né? Isso, Foz do Iguaçu, Paraná. E aí, como é que tá a música? Eu vejo seus vídeos lá no Instagram, todo Instagram. Eu tô naquela luta de achar um aplicativo que grave bem e que dê para editar o som, né? Que música assim, o som tem que ter redução de ruído, que a gente tem estúdio, né? Daí eu tô tentando descobrir. Ontem eu descobri o aplicativo, eu vou tentar ele hoje à noite.
é uma coisa que você pode fazer é falar com o Alessandro, porque o Alessandro é o cara dos aplicativos e da tecnologia aqui do clube. Às vezes ele te indica alguma coisa legal. É verdade, eu lembro no começo quando ele mostrou o eu esqueci o nome, OBS, né? É cheio de coisinha ali para aprender, né? Para usar bem para live. É assim, ele entende mesmo. Acho que agora a gente vai voltar. Muito obrigada a todos. E é com você, Nayá. Obrigada, estamos de volta aqui. O pessoal ficou bem animado aqui com a inteligência artificial, a gente conversando. Vamos, gente. Está ouvindo? Está baixo? Falando? Não, estou esperando as pessoas. Vamos, gente, vamos voltar aqui no modo reunião. O pessoal está animado. Espero que vocês tenham tido uma boa conversa online também, que a gente conversou bastante aqui. E vamos dar continuidade, a gente está com o tempo apertado. Bem, ninguém precisa... a gente já voltar? Desculpa. Tá bom. Então, a melhor parte que eu acho que foi aquele dia que eu deixei a minha chance passar. A gente vai agora chamar a Laura Maciel e ela vai ser a condutora do Table Topics. Vamos lá, gente, se joga, tá bom? Com você, a Laura. Vamos aí. Obrigada, Nayá. Eu já expliquei para vocês um pouquinho do Table Topics e como era inteligência artificial, eu decidi vir o mais analógico possível, só para ser do contra. Sou de Aquário, afinal de contas. Então, temos no papelzinho colinhas. E lembrando para vocês, é um ambiente seguro, a gente está aqui para se desafiar mesmo. É de 1 a 2 minutos para ser elegível para votação. E eu vou começar vendo se tem algum voluntário, senão eu começo a chamar aleatoriamente. Alguém que quer ser o primeiro? Venha! Obrigada por ter topado o desafio. Qual que é seu nome? Wesley. Wesley, prazer, Wesley. Lembrando que você tem de 1 a 2 minutos para poder falar sobre a minha primeira pergunta, que é, você tem mais medo de inteligência artificial ou de zumbis? Wesley, 1 a 2 minutos, lembrando que a palavra do dia é acurácia. O palco é seu. Obrigado. Bom dia a todos. É minha primeira vez aqui na frente, isso não é fácil, a gente tem que se jogar mesmo, como disse. Então, eu vou tentar discursar sobre esse tema. Eu tenho mais medo da inteligência artificial, porque ela vai nos levar a gente perder o nosso raciocínio, a nossa inteligência, nós vamos acabar perdendo o que o ser humano tem de melhor, que é a empatia, a vontade de trabalhar, de progredir, de crescer. Ela fará tudo por nós. Então, nós ficaremos sem vontade de pensar, sem vontade de crescer, sem vontade de ter um objetivo. Já que ela tá aí, uma inteligência que trabalha para a gente, nós vamos perder, acho que o maior poder que o ser humano tem, que é pensar, que é você raciocinar e crescer intelectualmente, de todas as maneiras. Então, a inteligência artificial me dá mais medo do que zumbis. Obrigado. Muito obrigada, Wesley. Eu também compartilho desse medo. Inclusive, eu tenho uma Alexa em casa e ela fica desligada todas as horas que eu não estou usando ela, que eu uso na cozinha para eu poder colocar timer sem ter que mexer no celular. O resto do tempo ela está desligada, porque rola uma paranoiazinha de estar ouvindo e aí tá pensando coisas, criando coisas. Fico meio assustada. Temos mais alguém que quer? Venha, por favor. Obrigado. Olá. Sou Jan. Jan?
Jan, sim. Jan? Ah, eu já te vi por aqui antes. Fui uma vez, sim. Sim, já te vi falando também. Então, Obrigado. para ti, eu vou te trazer uma perguntinha um cadinho diferente. Jan, qual profissão você acha que nunca vai ser substituída pela inteligência artificial? Lembrando, 1 a 2 minutos e a palavra do dia é Horácio. O palco é teu. Se penso de minhas experiências, com inteligência artificial, ultimamente teve a possibilidade de usar a nova software ChatGPT e fez a experiência que, sim, se pode dar algumas palavras a esse chatbot que basicamente e se recebe bons resultados. E, obviamente, se recebe bons resultados acerca de vários temas que, por primeira vista, fazem alguma lógica. Mas, quando comecei a averiguar um pouquinho as informações sobre mim, vi que os resultados eram raros. Dependendo das informações que trouxia, saiu como jogador de um clube de futebol de segunda divisão na Alemanha. Deixei a jogar futebol na idade de 12 anos. Outra vez, adicionando algumas palavras sobre minha história real de trabalho, saiu como presidente de uma associação ou fundador de uma empresa, coisas muito raras, porque meu nome não é tão comum. Então, acho em todas as profissões que se relacionam à pesquisa da verdade, como os juízes de um tribunal, esses são profissões que nunca se vai poder substituir por inteligência artificial. Obrigado. Muito obrigada, Ian. Eu admito que quando eu escrevi as perguntas, eu fui pensando no que eu responderia. E essa daí foi uma que eu não tive resposta. Então, foi muito legal ter esse ponto de vista de que existem algumas. E faz sentido. Eu tinha visto uma mãozinha levantada ali no fundo logo antes. Você vai querer vir? Venha. Olha também. A gente tem aqui o vermelho para... Com licença. Obrigada. Deixa eu colocar do seu lado. Eu nunca vim aqui não, tá? Tudo bem. Qual que é seu nome? Ana Carolina. Prazer, Ana. Tá tudo bem. Não te preocupa, não vou te endoidar. Ana, você pode vir para cá, nesse meiozinho? Isso. O que eu vou te perguntar hoje é, se você pudesse automatizar qualquer coisa na sua vida, o que você automatizaria? Você tem de 1 a 2 minutos. Se eu pudesse automatizar... Qualquer coisa. Que fosse deixar a sua vida mais tranquila, mais fácil. Ah, tá. Sim, o palco é seu. Sem sombra de dúvida, eu automatizaria todo o processo de limpeza de casa, um robô para fazer tudo em casa, tudo. Tipo assim, acordar com a pia toda limpa, acabar de cozinhar, acabar de limpar tudo, o banheiro, tudo. Eu acho que isso aí seria uma coisa assim maravilhosa para qualquer pessoa que mora sozinha. Isso aí na vida. Mas eu posso falar mais outra coisa? Mas minha preocupação não era nem automatizar nada. Minha preocupação com inteligência artificial é o processo de desinformação que ela pode causar com esse chat GPT. Porque a gente entra numa seara que não vai ter um controle devido à acurácia da questão de como eles respondem as coisas.
Então, assim, vai chegar um momento que, se hoje em dia a gente já luta contra fake news, no momento dessa inteligência artificial utilizada com o GPT, eu acho que a gente entra numa era da desinformação. A gente vai ficar sem saber realmente. Agora, atualmente, a gente ainda consegue ter um mecanismo de saber o que é desinformação e o que é informação. Mas se a gente tivesse essa possibilidade de ser assim, tomado pela inteligência artificial, o que eu não acredito, porque não existe inteligência artificial que substitua a nossa inteligência, nós humanos, não tem como, eles estão aprendendo, mas não tem, mas de toda forma é complicado. Nada. Cara, não só de fake news a gente vive hoje, mas também de deepfakes, que eu não sei se vocês conhecem o conceito, são vídeos altamente realistas e que as pessoas nunca falaram, fizeram nada parecido, mas a inteligência artificial hoje já consegue criar, do mesmo jeito que ela cria a música, que a Naya falou, ela cria vídeos inteiros de pessoas dizendo ou agindo de formas que elas nunca fariam. E é muito difícil de identificar. Então, essa é outra coisa que nós temos hoje e que, como a Ana trouxe para a gente, pode ser um problema no nosso futuro. A gente tem tempo para mais uma pessoa. Só quero ver rapidinho se tem alguém no online, que eu não dei a chance para o pessoal que queira participar hoje. Eu vou. Vixe. Oi? Eu não vi. Pode ir, Gilmar. Vai, Gilmar. Vai, Gilmar? Quem marca o meu tempo? Aqui é onde que eu vou conseguir ver? Na câmera principal? Ele vai mostrar isso. Ah, beleza. Obrigado, Shima. Gilmar, para ti, eu tenho uma pergunta que eu achei mais divertida de todos e que eu queria muito fazer ela, então, muito obrigada por ter topado. Os robôs se revoltaram. É essa a situação da atualidade. Você precisa montar uma equipe com mais 3 pessoas do Toastmasters e eu quero que você me diga quem são e por que você escolheu elas. De 1 a 2 minutos, a tela é tua. Bom, estamos aqui controlados pelos robôs. É um momento de agir com muita acuidade, acurácia e precisão para a gente tentar sair dessa matrix aí, né? E como eu não tenho o Neil aqui disponível, a primeira pessoa que me vem à cabeça é o Alessandro, né? Uma das primeiras pessoas que eu tive contato no Toastmaster para ajudar nesse empreendimento aí para dominar essas máquinas que enlouqueceram e nos controlaram. Outra pessoa que eu vou pedir ajuda aí, eu não sei se ela está aí hoje, é a Letéia. A Letéia e a Rejane, eu acho que como não temos a Trinity aqui nessa matrix, elas vão nos ajudar. Pois bem, nós temos o ChatGPT, né, que está aí nos servindo, mas que se revelou aí e as máquinas agora estão tentando tirar o que a gente tem de mais precioso, que é a nossa capacidade de errar também e aprender com nossos erros. E parece que nisso aí o ChatGPT, você vem nos copiando, né, para quem testou, viu aí que ele não nos dá respostas assim com tanta precisão e acurácia. Por exemplo, eu brincando lá com o chat, eu perguntei, o Palmeiras tem Mundial? Ele me respondeu, tem, ganhou em tal ano e coisa e tal, e me convenceu que tinha ganhado. Daí eu insisti, eu falei, não tem Mundial. Daí me surpreendeu a resposta, que a gente, muitas pessoas, é muito assim e não muda de opinião. O ChatGPT mudou de opinião, Alice. Você está correto, o Palmeiras não tem Mundial. Eu me equivoquei, entendeu? Ou seja, nós precisamos, então, se livrar dos robôs e aprender a conviver aí com o ChatGPT e tentar instalar o ChatGPT nos robôs para que eles nos ajudem também aí no nosso desenvolvimento, com a ajuda aí dos colegas do Toastmaster que eu citei. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilmar. Gente, essa foi a nossa última para a gente poder se manter dentro do tempo. Então, de volta para ti, Naya. Obrigada para todo mundo que participou. Laura, muito obrigada, muito divertida, adorei as respostas. Realmente a inteligência artificial está aqui, mas não vai substituir essa pessoa que está aqui, mesmo sendo, quem sabe, futuramente, né, no Toastmaster sendo apresentado por uma inteligência artificial. Eu espero que não. Vamos lá? Então, só que mais uma curiosidade que eu quero trazer para vocês é que Stephen Hawking, Bill Gates e Elon Musk
já mencionaram em algum momento que o IA poderá se tornar uma ameaça muito perigosa para a humanidade. Então, até eles têm medo também. Essa é a fonte do Life Science, só para vocês terem uma ideia. E eu vou trazer o Eduardo para dar o relatório para a gente ver quem está elegível para continuar na eleição. Eduardo? Wesley fez em 1 minuto e 26 o discurso. Ian, em 1 minuto e 48. Ana Carolina, em 1 minuto e 47. Gilmar, em 1 minuto e 54. São todos elegíveis. Parabéns. Aí, obrigada, Eduardo. Então, vocês vão acessar mais uma vez lá a votação. Os convidados também são convidados a participar, por favor. Votem lá o preferido de vocês. E a gente tem aí 1 minutinho para a eleição. E aí eu vou para as minhas curiosidades aqui de inteligência artificial. De acordo aqui com Constellation Research, até 2025 o mercado de inteligência artificial ultrapassará 100 bilhões em receita. A gente sabe que tem muito dinheiro realmente sendo investido. E no início de 2030, 38% dos empregos nos Estados Unidos terão sido substituídos por atividades de robótica. Esse é o relatório da PwC, da United Kingdom, seria ali, né? Bem, são dados realmente que impactantes, mas tenho certeza que vamos conseguir chegar aí no meio termo. Eu acho que a Ana Carolina, né? Ana Carolina falou da sua preocupação, né? Eu acho que isso que é importante, da gente estar preocupado e monitorando ao longo desse tempo aí como é que vai ser essa interação. Beleza? Vermelho para mim também. Vamos continuar aqui? Bem, esse é um momento muito interessante também, como diz a Rejane, feedback é um presente para a gente. Rejane, para quem não conhece, faz parte da diretoria aqui também, às vezes você já conversou com ela. E vamos ter os feedbacks agora dos avaliadores. Cada avaliador vai dar um relatório em relação aos discursos preparados. E vamos começar com o feedback para a Rafaela, que foi a Rafaela Viela, ela falou sobre os gatos dela, 7 é o número da sorte, e quem vai ser o avaliador vai ser o Kleber Rocha, lembrando que ele tem 2 minutos, até 3 minutos e 30 segundos para poder fechar, e também lá para frente a gente vai falar com o timer para ver se ele está elegível e a eleição, tá bom? Então, Kleber, o palco é seu. Seja bem-vindo. Muito bom dia a todos. Bom dia especialmente para você, Rafaela, que está virtualmente nos acompanhando e fez um discurso maravilhoso hoje. Fiquei muito feliz. Falar em público é um desafio. Para quem está começando e resolveu sair da zona de conforto e vir para cá, é um desafio maior ainda. E a gente conversando na semana, Rafaela, você me disse que sente quase um pânico de falar em público. E acho que eu vou te dar um monte de parabéns, que eu fiquei emocionado. Seu primeiro grande parabéns foi esse, porque eu não vi pânico nenhum. Você foi ótima, foi segura, se soltou, sorriu. Para quem está fazendo o seu segundo discurso, o primeiro após o icebreaker, eu achei que você foi excelente. Eu vou fazer essa avaliação considerando planejamento, roteiro, vocabulário, voz e linguagem. Planejamento, que é a chave de uma boa apresentação, de um bom discurso, foi muito bom. Você se organizou, a gente conversando na semana, inclusive, você falou que treinou mais de 50 vezes tentando gravar, e esse treinamento é fundamental, tanto para orador novo, quanto para os oradores mais experientes. A gente vê grandes conferencistas falando, e todos eles treinam muitas vezes, e eu vi que você fez esse exercício. Aquela imagem, aquele vídeo que você me mandou anteriormente do teu treino e de hoje, a gente já vê uma evolução enorme. Gostei muito. Roteiro, acho que foi o ponto forte do teu discurso. Você fez uma boa introdução, você conseguiu ganhar o público na hora que você perguntou dos animais, contou as histórias,
Dentro do teu storytelling tinham várias pequenas histórias, e aí você conseguiu ir prendendo a atenção do público nessas stories, nessas pequenas histórias. Também conseguiu fazer no final o aprendizado com o gato, contou algumas dificuldades que a informação, que alguma opinião de algumas pessoas têm em relação a gato, criou uma intriga, e no final fez muito bem falando dos aprendizados com o gato. Parabéns, foi um excelente roteiro. Vocabulário. Considerando que você é iniciante, você fez pouco uso de termos de preenchimento, fez pouco uso pronunciou bem as palavras, que é um desafio para todo mundo, inclusive o meu também, pronunciar bem as palavras, eu achei muito legal. E, por fim, voz e linguagem, você foi bem, você sorriu, você brincou, e eu desafio você a se soltar um pouquinho mais e tomar um pouquinho de mais cuidado com as pausas, tentar diminuir um pouquinho essas pausas, e meu desafio é participe das outras atividades aqui, um dia você seja counter, outro dia você seja timer, quem sabe um dia você seja Toastmasters do dia, como a Nayá está fazendo, e como diz a nossa querida Leteia, se joga e parabéns. Isso aí, se joga. Muito bom, Cleve. Obrigada pelo seu grande presente, seu feedback aí. Adorei o feedback para a Rafaela. A Rafaela realmente está de parabéns. Continuando aqui com os feedbacks. Temos agora a Raquel Ilha, ela vai ser avaliadora da Alaúze Pires. A Alaúze apresentou o título que foi Aprendizado ao Longo da Vida. E com você, Raquel Ilha, a tela é sua, de olho no timer, 2 minutos a 3 minutos. Olá, gente, bom dia. Tá todo mundo me escutando? Tá ok o áudio? Tudo bem. Ótimo, tá bom. Então, hoje eu vou fazer a avaliação da Alaúze. Eu já tinha assistido uma apresentação dela antes, é a primeira vez que eu estou fazendo uma avaliação dela e eu achei incrível a apresentação dela. Achei que ela trouxe vários dados relevantes para a pesquisa que ela fez, realmente foi muito aprofundada no tema. Os objetivos que ela tinha, ela conseguiu atingir, ela me falou durante a semana também, a gente conversou ontem, na verdade, ela me mandou que o objetivo dela era ter o uso adequado das pausas e melhorar no nível de conforto no palco, usando melhor o espaço do palco. No início, eu senti que ela estava, assim, se adaptando a começar a andar pelo palco, então ela dava alguns passos para um lado, alguns passos para o outro, e depois ela estava parecendo uma repórter da Globo, andando de um lado para o outro, já super confortável, e eu achei que foi excelente, porque assim que ela começou a se sentir mais confortável com a apresentação, ela realmente conseguiu usar muito melhor o palco, e ela fez pausas que foram estratégicas, eu acho que não foram pausas sem sentido, ela conseguiu dar um sentido para as pausas dela, fazia todo sentido na parte do discurso ela usar aquelas pausas, então eu acredito que ela conseguiu cumprir com os objetivos dela, com certeza. Eu fiz aqui algumas outras anotações que eu senti nesse início realmente que ela estava um pouco mais nervosa, então eu acho que uma forma talvez dela melhorar esse início do nervosismo, que é uma coisa que eu sempre sinto, talvez seja respirar um pouco fundo, para não ficar muito nervosa no início, porque o resto foi muito bom, a articulação das palavras, muito bem articuladas as palavras, por isso que eu senti, assim, que ela estava parecendo uma repórter de fato. E melhorar algum ponto para aperfeiçoar, eu senti que poderia ser o alongamento das palavras e algumas hesitações, que eu acredito que nesse iniciozinho foi devido ao nervosismo, porque depois ela não teve mais essas hesitações e nem os alongamentos de palavra, então ela teve muita acurácia no discurso dela, e não teve nenhum outro tipo de observação a ser feita. Um desafio que eu proporia a ela seria trazer
mais gestos com significado, porque eu senti que os gestos ficaram soltos. Eu tendo a também deixar os meus gestos muito soltos e eu me identifico com essa observação que ter um significado para o gesto talvez seja um desafio para o próximo discurso. É isso. Maravilha, Raquel. Você está me escutando, né? Muito obrigada pelo seu feedback, grande presente aí para a Laúze, espero. E é bem interessante os pontos que você traz aí. A Raquel usou uma técnica que tem de sanduíche, de você realmente apresentar, começando com boas referências e aí melhoria. Então, é bem interessante essa técnica também. Então, eu vou trazer aqui o timer para falar sobre o nosso relatório, se as duas avaliadoras estão dentro do tempo e se estão elegíveis para a nossa votação, que vai ser o próximo passo. Timer. Olá, novamente. Tanto o Kleber e a Raquel estão elegíveis, né? O Kleber ele fez em 3 minutos cravados e a Raquel em 2,57. Obrigado. Muito bem. Palmas. Então, mais uma vez, convido a vocês a avaliar, dar aí o voto para vocês, para os avaliadores que foram apresentados agora, a Raquel Ilha e o... Desculpa, deu branco. Kleber Rocha, desculpa. Acessando o link, vocês podem acessar o link e votar, 1 minutinho, e aí eu vou trazer para vocês mais uma curiosidade. Vamos ver o que a gente tem de curiosidade sobre a inteligência artificial. Em 1997 foi o ano em que o computador, não sei se vocês lembram, venceu pela primeira vez um ano em um jogo de xadrez. Então, vocês lembram disso? Eu lembro. Realmente foi um grande marco aí. Fechou? Hã? Ganhou do russo, exatamente. O Gasparov. Vocês lembram o nome do robô? Deep Blue, isso. Legal. Aí, tá vendo? Uma coisa que ninguém esquece. Muito obrigada, gente. Vamos continuar. Mais um minuto, né? Vamos continuar. Então, aquele momento do relatório que a gente vai saber quantos as, quantos realmente eu falei. E eu quero trazer a Neila Rios, que ela está online, para apresentar o relatório dela. Estou bem curiosa. Neila, a tela é sua. Vamos lá, pessoal, de volta. Talvez eu não tenha tanta acurácia assim, porque eu estava fazendo o papel aqui da anfitriã do Zoom, estava mandando os formulários, e aí, em alguns momentos eu percebi as palavrinhas e não deu para anotar, mas vou tentar ser aqui, tentar o máximo de acurácia possível. Vamos lá, a Nayá, eu peguei aí, ela me pediu para prestar atenção na palavra realmente, e eu realmente prestei atenção. Talvez ela tenha falado um pouco mais, mas eu consegui aqui pegar 10 vezes a palavra realmente. Ela falou no, né, o no uma vez, o né, eu peguei 3 vezes aqui. Repetiu algumas vezes, 3 vezes, né? O ela falou 17 vezes, o a 3 vezes, o 5, então 3, e nossa, eu peguei uma vez só. Então, talvez eu não tenha tanta acurácia assim, mas foi o que deu para pegar aqui. O Eduardo foi o timer. Foi o timer, o Eduardo? Isso, né? Eu peguei aqui 5 es, 2 uns, 2 nes, 4 is, e algumas vezes repetiu a, as, es, somente isso. Do Wesley, foi o nosso orador do Table Topics, 4 es, 2 as, e repetiu o 2 vezes. O Ian repetiu a palavra esse, e aí se prolongou, né, com esse, que, a, uma vez de cada aí, para cada palavra. A Ana Carolina falou um an, 2 vezes de, num,
O Gilmar, eu peguei aqui o I algumas vezes, o de e o que se prolongando aí. Dos discursos, esses foram os table topics. Dos discursos preparados, a Rafaela com o tema 7 meu número da sorte. Não peguei muita coisa da Rafaela, acho que ela estava bem, seguiu um roteiro ali bem legal. Ela só falou alguns is, mas só foi isso que eu consegui pegar. A Alaúze, com o discurso aprendizado ao longo da vida, falou 2 vezes e uma vez o a se prolongando. Quem mais? Dos avaliadores, o Kleber, eu não consegui também pegar nenhuma palavra de muleta com o Kleber. Kleber está perfeito, Kleber. A Raquel falou 2 vezes então e de. Então, essas foram as pessoas aí que eu consegui anotar aqui. E, mais uma vez, deixar como dica, rever essa reunião, né, pelo Zoom, vai estar gravada. Lembrar de dar as pausas, a gente evitar essas palavras, treinar no espelho e anotar esse relatório que eu acabei de passar para vocês, para que nas próximas reuniões vocês estejam melhores. Inclusive, eu vou fazer isso, né, depois, ao final. Obrigada, pessoal, e retorno para você aí, Nayara. Muito obrigada, Neila. Que acurácia, hein, gente? Gostei. Não é muito... Eu fico muito feliz de saber, né? Mas eu vou rever. É sempre bom rever. Essa gravação vai estar disponível no YouTube depois. E é sempre bom a gente não esquecer, né? E respirar, como diz a Neila, que é bem importante. Então, vamos lá para o relatório do gramático. Guilherme de Alessandro, vamos lá descobrir como que foi nosso português e se usamos a palavra acurácia durante a apresentação. Com você. Obrigada. Obrigado. Hoje, na reunião de hoje, o português foi usado com bastante acurácia. Eu anotei eu tive algumas observações que, como a gente está fazendo o discurso, a gente está falando, acontece no cotidiano a gente falar alguma coisa repetida ou falar alguma coisa que é invariável, falar no plural, enfim. Aí eu vou colocar algumas pontuações. Teve uma frase que eu consegui captar aqui, que foi mais alguém que quer participar. O correto seria mais alguém que queira participar ou mais alguém quer participar, porque a partícula que ela traz o verbo para o subjuntivo, presente do subjuntivo. Bom, eu acho que é isso, né? Outra frase que eu peguei, assim, que foi: você estará elegível para a eleição. Aí fica um pouquinho de pleonasmo. Se você falar, estou elegível para a eleição do Toastmaster ou para a eleição 2022, tudo bem. Mas elegível para a eleição, acho que caberia melhor um elegível para a votação. E outro que eu peguei foi extremamente inteligentes. O extremamente é um advérbio de intensidade, que ele não varia. Então, ele é invariável, ele não vai no plural nem em gênero. Quanto ao uso da palavra do dia, o Gilmar falou 2 vezes, a Raquel falou 1 vez e a Leila falou 3 vezes. Então, e uma observação que eu queria falar é que, com a transformação digital e a tecnologia, cada vez a gente vem incorporando mais palavras estrangeiras na nossa língua. E a palavra do dia de hoje, acurácia, vem do inglês. Estava até conversando com a Nayara aqui um pouco antes, que é accuracy. E a gente tem usado muito machine learning, chat, bot, data lake, enfim, várias palavras que estão sendo incorporadas, algumas aportuguesadas, como acurácia, e outras a gente usa direto, até como e-mail, enfim, internet. Então, essa foi uma curiosidade que eu quis trazer aqui para vocês relacionados ao tema. Obrigado. Muito bom. Muito legal. Obrigada aí pelas suas
colocações, bem interessante a palavra, né? Porque acaba realmente a gente acaba absorvendo essas palavras ao longo do caminho aí, e é sempre bom. Eu quero ver essa parte, vai ser divertida, o Daniel vai analisar e ver se você realmente foi a sua acurácia em relação à escuta ativa. Daniel Pina, e ele trouxe chocolates. Só que não está online que vai ficar, a gente manda depois. Daniel. Bem, a minha parte hoje é a mais divertida, né? Enquanto o gramático fala mal, o timer fala... Vamos para um momento de descontração. Estou brincando aqui, mas eu fiz o desafio no começo, para ver se vocês realmente, efetivamente escutaram, genuinamente escutaram os discursos aqui feitos. Eu vou fazer algumas perguntas, e quem tiver online, também vou fazer, vocês também, por favor, grita eu aí, aqui também, antes de fazer falar a resposta, levanta a mão para a gente poder organizadamente aqui distribuir os chocolates, que eu sei que é o momento que todo mundo está mais esperando, né? Então, aqui, com relação ao discurso, primeiro, parabenizar os discursos, foram muito bons os discursos. Com relação ao discurso da Rafaela, não vou perguntar qual o nome dos gatos, porque eu saberia que vocês talvez teriam certa dificuldade aí. Mas qual foi o acontecimento que que trouxe a primeira gata aí para a Rafaela? Aqui a gente já tem. Quem? Exatamente. Boa, meu garoto. Vamos ver se eu acerto aí, ó. Vamos lá, segunda pergunta. A Rafaela trouxe uma série de lições muito interessantes com relação ao que ela aprendeu tendo os gatos. Ela listou aqui pelo menos 6 coisas. Eu queria alguém que tivesse confiança aí para falar pelo menos 3 delas. O que ela aprendeu com os gatos? Aqui temos uma pessoa. Isso. Não mendigar atenção. Exatamente. Parabéns. Vamos ver se eu consigo. Aí. Vamos, pergunta número 3. Agora partindo para o discurso da Alaúze. A Alaúze fez um bom discurso sobre aprendizado contínuo e ela apresentou 4 pilares desse aprendizado. Quem poderia citar pelo menos 2 aqui com confiança? Não sei se alguém no online também já temos aqui a pessoa. Pode falar. Você que levantou a mão primeiro. Conhecer, vai lá, conhecer está certo. Isso. Perfeito. Vai ganhar mais de um chocolate aí, ó. Sábado do regime. Outra pergunta, vamos lá, ó. O pessoal do online está ficando para trás aí, ó. Vou ficar de olho só em vocês agora, hein? Não vai ter chocolate, mas vai ter um joinha aqui. A Alaúze também falou, só sei que nada sei, citou Sócrates, né? Qual que é a lição que ela tomou disso aí? Qual que é a lição que ela passou para nós? Sempre tem que estar aprendendo? Perfeito. Qual que é seu nome? Ela falou sobre a dimensão da ignorância, sobre essa questão do aprendizado. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo acertar. Boa. Vamos lá, que só tá acabando, hein, gente, os chocolates aqui. O Wesley, no discurso improvisado, ele deu a opinião dele, qual que é o maior poder que o ser humano tem. Qual que é o maior poder que o ser humano tem? Não. Pensar, exatamente. Parabéns. Vamos lá, ó. O desafio está ficando comigo, ó. Último, hein, gente? Último chocolate. A Ana falou, a pergunta da Ana era sobre automatização, mas ela também expressou um pouco da opinião dela de qual que é o maior risco que ela vê com relação a essa questão da inteligência artificial.
Quem pode me dizer qual que é, para ela, o maior risco? Fake news. Oi? Fake news. Exatamente, desinformação. Aê, um joia para você. Cadê o chocolate, né, Gilmar? Como a gente sobrou mais um chocolate, parabéns, viu, Gilmar? Como a gente sobrou mais um chocolate, eu vou fazer mais uma pergunta. A Rafaela, no discurso dela, ela falou dos preconceitos que nós temos contra os gatos. E ela colocou um dado histórico, que os gatos são relacionados... A bruxaria. Exatamente. Parabéns. Parabéns, gente. Obrigado, viu? Obrigado por escutarem genuinamente. Eu estou aqui esperando meu chocolate também. Daniel, obrigada. Brincadeirinhas à parte. Então, vamos lá. Continuando aqui. Muito legal. Adorei essa parte da escutativa, importante. Vamos para um momento bem interessante, que é o momento do nosso feedback como clube, como é que foi aqui a transcorrência, a minha apresentação, os bastidores. Hoje, a avaliadora geral será a Pamela Oliveira, ela está online. Pamela, você tem de 5 a 7 minutos, fica de olho no timer e a tela é sua. Muito obrigada. Obrigada, gente. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com vocês, porque eu vejo a evolução do clube no sistema híbrido e, assim, a gente está caminhando, óbvio, é sempre uma construção, mas eu sinto que a gente está melhorando cada vez mais e, pelo menos daqui de quem está assistindo online, a reunião correu de forma super fluida. Eu não vi nenhum momento onde a gente teve que parar a reunião ou teve algum gargalo, assim, muito visível. Então, parabéns por isso. Realmente é uma construção que a gente está fazendo aos poucos, mas eu sinto que está assim, quase redondinho, então é um orgulho eu ver o clube assim. Eu vou começar falando, eu geralmente divido a minha avaliação como avaliadora geral em 4 partes. Primeiro eu falo, na verdade 3 partes. Primeiro eu falo da reunião como um todo, depois eu falo de cada uma das funções, como eu falei no começo, eu trago esse feedback para as pessoas que exerceram funções durante a reunião, e por fim eu avalio os avaliadores. Quando no começo, eu achei muito bom a questão da explicação, o guia da reunião, aquele primeiro que a gente fala que a pessoa tem que ficar muda, que tem que dar joinha, eu acho essencial para as pessoas elas terem aquele parâmetro inicial de como se comportar, porque a gente sabe que o senso comum não é tão comum assim, acho bastante importante ressaltar a missão do clube, esse coração que a gente tem aí. Outra coisa também que eu acho essencial é explicar os momentos da reunião, principalmente para quem vê a primeira vez. É uma reunião longa, se você não dá essa visão geral, a pessoa pode ali não entender direito ou se perder. Eu gostei também bastante que a gente conseguiu enxugar os slides iniciais. Para quem veio outras vezes, sabia que estava bem maior, a gente estava ali demorando uns 10, 15 minutos para passar esse momento inicial. Eu só senti um pouquinho de falta nesse enxugamento, talvez, da parte da metodologia, da trilha, da mentoria, porque assim, não precisa falar muita coisa, mas eu acho que é importante o visitante ele entender que existe uma metodologia por trás de tudo que a gente faz, existe um sistema online, que existe uma trilha que a pessoa entra e ela escolhe qual caminho ela quer lidar primeiro, né? Porque a gente sabe que tem várias trilhas, eu já falei até para a Neila que é só o primeiro, depois vão vir vários outros caminhos aí, mas para o visitante entender que aqui existe um processo e aqui existe uma metodologia que é muito consolidada. E você fala assim, por exemplo, a Ana Luz está na trilha e fez persuasiva, a pessoa vai ficar, tá, mas ok, ela não vai entender. Então, a minha dica, próxima reunião, é tentar colocar um pouquinho ali desses elementos para o visitante entender como é que funciona a parte educacional. Em relação à querida Nayá, nossa, Nayá, você arrasou demais, que isso. Olha só, eu coloquei aqui 3 pontos de... realmente que eu fiquei muito impressionada, assim, muito feliz por você, não coloquei nenhum ponto a melhorar, porque eu realmente não vi, que é a questão da preparação para a reunião. Você trouxe aí, eu achei maravilhoso que você trouxe a questão do chat. Eu não conheço muito essa tecnologia, desculpa, eu estou leiga nessa parte, pelo menos, do chat GPT, que você trouxe um incentivo de uma análise da inteligência artificial para a reunião. Achei isso maravilhoso, incrível. Também você trouxe pequenas curiosidades ao longo do caminho. Você foi muito leve na reunião inteira, você conduziu com leveza e com fluidez, aquilo que eu falei no começo, a reunião fluiu. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes de um Toastmasters do dia, fazer com que a reunião não caia. Às vezes acontece ali algo imprevisto, todo mundo fica calado, a reunião fica aquele silêncio. Isso é uma coisa que o Toastmasters do dia, ele tenta evitar, e você conseguiu isso muito bem. Inclusive, eu sempre falo assim, quando eu posso, que o Toastmasters do dia, na minha opinião, é a função que mais agrega a vida profissional de uma pessoa. Porque quando eu sou Toastmasters do dia, eu já fui N vezes, eu treino essa capacidade de gerir uma reunião como um todo, e eu já uso isso,
eu uso isso muitas vezes no meu trabalho. Então, eu desafio também aqui nossos membros a pegar essa função, porque realmente ela é a função assim, de improviso, de estar ali se jogando ao máximo, mas é a função que vai mais enriquecer a vida de vocês, profissionalmente falando, claro. O Edu, também, Edu, você explicou muito bem a função. Inclusive, aqui ressaltar que eu agradeço bastante, porque o Eduardo, eu pedi para ele antes da reunião e passar quem estava elegível ou não, porque eu também estava na função de editar os formulários, e ele passou essas funções para mim, ele passou quem estava elegível ou não, isso deu tempo de eu estar ali editando. Obrigada, Edu, por isso. Demais, você foi perfeito, parabéns. A gente está ainda vendo essa questão do time virtual, mas aí isso é uma coisa que a gente vai resolver para agregar também as pessoas do virtual, porque a gente sabe que o timeline ali, ele é diferente, então a gente está vendo essas questões. Sobre a Neila. Neila, você também explicou muito bem a função, parabéns por isso, você falou especificamente quais são os pontos que a pessoa pode vir a ter as palavras de preenchimento, você falou do prolongamento, das palavras que a gente fica perdendo assim, sei lá o quê, linha de pensamento realmente. Você deu dicas para a pessoa evitar, você deu a dica muito preciosa da respiração, que inclusive a Ana ressaltou depois. Uma questão para você realmente é uma opinião, só para falar, não é certo ou errado, é uma opinião. Trazer algumas dicas para depois, que, por exemplo, algumas dicas como, por exemplo, às vezes eu trago de olhar o áudio do WhatsApp, tal, a pessoa não vai poder fazer na hora da reunião. Então, talvez essas dicas, algumas dicas específicas, sejam mais bem postas depois, no segundo momento, onde você traz o reporte, porque aí a pessoa pode fazer isso depois da reunião. Agora, a dica da respiração foi muito boa, realmente. Você falou sobre a sua dupla função. Eu sei que compromete mesmo, eu estava também dupla função e realmente não tem como, né? A gente fica ali com dois sentidos, mas eu não achei que isso atrapalhou realmente o seu desempenho. Achei você muito detalhista. E você falou, né? Você citou o nome e os números. Hackmaster, eu vou aqui correr para passar meu tempo. O Hackmaster, excelente explicação, Daniel. O que eu mais gostei da sua desenvoltura foi a sua energia. Você realmente estava ali parecendo um apresentador de palco, já chegando aí. Daniel, nível 1, já aparecendo ali, já tomou conta. Realmente a energia foi surpreendente. Você explicou muito bem a função, você trouxe o chocolate como motivador. A única coisinha assim que é também a sugestão que poderia ser feito seria fechar, digamos assim, para o online. Assim, essa pergunta é para o online, pronto. Porque acontece muitas vezes que aqui no online a gente fica meio separado, né? Querendo ou não, são dois ambientes, e aí o presencial, ele ganha, né? Tipo, a pessoa já levanta a mão lá, tu vê, então... Por exemplo, é uma sugestão, você tem 6 perguntas, às vezes deixar 4 para o presencial, porque tem mais gente, isso faz sentido, e 2 fechar ali para o online. Agora o pessoal de casa do online vai responder, e aí fecha essa pergunta para o online, porque senão a gente aqui fica muito constrangido em interromper, às vezes alguém já levanta a mão e a gente perde a oportunidade, e aí a gente fazendo esses ajustes. Mas tirando isso, acrescentando isso, quer dizer, foi muito bom, parabéns. Em relação ao Zoom Master, o Alessandro, eu pedi para o Alessandro falar sobre essa função, porque eu acho essa função ela é muito essencial no clube, principalmente agora que a gente está no híbrido, e às vezes as pessoas não têm essa noção de quanto trabalho dá a organizar essa reunião. Assim, trabalho sido bom, sabe? A gente se esforça porque a gente quer ver uma reunião bem feita, mas realmente chegar 1h30 antes, a gente conversa antes, a gente prepara. Então, eu acho importante falar, porque mostra que o Zoom Master é essa pessoa que está ali pela tecnologia e não é trivial. Parabéns, Alessandro, pelo seu empenho. Laura, querida do coração, que fala de você é a pessoa que eu mais listei pontos. A Laura, eu já escutei uma vez a Uzi falando e eu concordo plenamente. A Laura tem uma energia assim muito cativante. E sobre o seu tabletop, foi simplesmente maravilhoso. Eu coloquei aqui que você deu, quando você explicou a função, né, você deu exemplos da vida real, por exemplo, quando você está conversando com amigos e quer improvisar, você falou, sempre que tinha um orador, você lembrava do tempo e da palavra do dia, isso é muito bom, porque às vezes a gente esquece. Você comentou de forma bem ativa cada um dos discursos, e você também ressaltou que eu estou mais um ambiente seguro, que eu acho isso muito bom, principalmente os visitantes que estão chegando agora. Em relação ao gramático, também explicou muito bem, ele falou das 3 funções do gramático em si, que é olhar o bom uso da língua portuguesa, olhar o que a gente pode melhorar e também a palavra do dia. Você falou das melhorias, do que as pessoas fizeram, que as pessoas poderiam melhorar ali. Eu também gostei que você não citou o nome das pessoas, eu gosto disso porque é meio constrangedor você errar ali o português, a carapuça serve, então quem errou, eu acredito que saiba. Eu não gosto de expor as pessoas no nível do gramático. E também você ressaltou, assim, de forma muito detalhada, quem usou a palavra do dia. Uma melhoria assim, uma sugestão, seria
também ressaltar o bom uso da palavra da língua portuguesa, palavras destacadas, e também eu anotei aqui que na parte dos slides, né, naquele exemplo, como é um termo técnico, eu vi que você usou a palavra algoritmo. Algoritmo é um termo que talvez nem todo mundo saiba, então, quando for assim, tentar pendurar, será que essa palavra é comum? Se não, vou trocar, sei lá, por código de programação, alguma coisa assim. Agora eu já estourei meu tempo, vou para os avaliadores, para fechar. Kleber, foi muito simpático, Kleber, na sua apresentação, parabéns, você começou de forma muito simpática, isso é essencial para uma avaliação, porque a pessoa que está sendo avaliada está ali num momento difícil, a gente sabe que não é fácil receber feedback, e a simpatia inicial faz toda a diferença. Você mostrou que falou com o orador antes, estruturou muito bem o seu feedback, né? Você falou, vou falar disso, eu gosto bastante, porque a gente já fica preparado. Você deu alguns exemplos específicos do discurso, que mostrou a escutativa, e você falou dos desafios, né, que você joga mais as funções, eu também acredito bem nessa metodologia. Um ponto aqui que eu comentei é que você não chegou a falar do objetivo se a pessoa cumpriu ou não o objetivo do discurso, acredito que sim, mas é um ponto também, e talvez, eu acho que isso vai de avaliador para avaliador, mas só dando essa, realmente, opinião pessoal, falar um pouquinho sobre os pontos de melhoria específicos, por exemplo, sei lá, gesto, entonação vocal, tal, porque a gente sabe que tem muitos pontos de melhoria quando a gente está começando, mas realmente opiniões. Você poderia falar ou não, mas eu estou só comentando. Sobre a Raquel também, usou muita da simpatia, Raquel é muito simpática também. Falou com o orador antes do discurso, explicou o objetivo. Eu gostei muito, Raquel, da sua avaliação, em especial a parte que você focou seu objetivo muito no que a Laúze queria. A Laúze queria ver essa questão da naturalidade, do palco, das pausas, e você focou nisso, você mostrou que você estava ali bem inteirada com o que ela queria, isso é bastante importante. Você usou a palavra do dia e você deu o desafio. Em relação a todo mundo que está indo presencial, qualquer que todos, seria tentar se localizar melhor na câmera, porque eu via que tem gente que estava assim, vou tentar aqui, tem gente que estava assim para a gente do online, sabe, assim, bem no cantinho, então tentar ali, se possível for, ficar no centro para não ficar distorcido, porque quando a gente estava no online, não sei se vocês lembram, todo mundo aqui, a maioria das pessoas estavam no online, é ruim para a pessoa que está online ficar vendo uma pessoa que está quase saindo da câmera, então é só mais esse cuidado. Demais, desculpa pelo atraso do tempo, e desejo a todos um ótimo dia, parabéns ao clube. Só comentar uma coisinha aqui, eu estou muito feliz por ver o engajamento do clube, dado que a gente tinha a agenda fechada basicamente um mês antes, e a próxima agenda também está quase fechada, e a gente tem vaga para discursar agora só em maio, se eu não me engano, na segunda quinzena de maio, o resto já está preenchido, então isso mostra muito engajamento de todo mundo, né? Eu aconselho aqui quem queira discursar já pegar lá a sua vaga, porque está disputado. E muito obrigada, Naya Paca Silva. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Pamela, pelo seu feedback, super importante para a gente aqui, para crescimento. E vamos lá, vamos continuar aqui que a gente está... É bem importante uma cultura daqui do clube, da gente reconhecer desafiamos e os desafiados realmente entregam muito bem. E a Laúze da Silva Pires, ela fechou, vamos bater palma aí, o nível, só para você ver ali, ó, concluiu o nível 1 do Pathways, que é o nosso instrumento aí de aprendizado na trilha Influência Persuasiva. Parabéns, Laúze, continue assim, e aí fica o convite para a gente continuar aqui nessa trilha. Eu vou realmente colocar isso como um ponto muito positivo e quero chegar longe também. Muito obrigada por dividir isso com a gente. Então, melhor parte da hora também são os vencedores do dia. Vamos lá, gente! Então, vocês votaram no improviso. Quem será que foi o melhor discurso de improviso? Não tem chocolate, gente. Juro que tem chocolate ali, né? Mas vai ser para mais tarde. Então, vamos lá de novo? E o vencedor do dia foi... Gilmar Anderson! Gilmar! Parabéns, Gilmar! Gilmar, você está aí com a gente? Gilmar, você foi o melhor orador de Table Topics hoje e você tem aí para... Tira uma foto, a gente manda depois, tá bom? Parabéns, Gilmar! Legal, muito bom. É diretamente de Foz do Iguaçu, você sabe que ele está online, né, gente? Vamos lá.
E o próximo vencedor do dia também foi o avaliador. Vamos lá? Mais uma vez? Uhul! Vocês lembram, né? A gente tem 2 avaliadores e o vencedor do dia foi Kleber Rocha! Uhul! Parabéns, Kleber! Muito bom, Kleber. Kleber, se você puder vir aqui, a gente vai tirar uma foto. Alguém pode tirar uma foto, gente? Ah, você tira, tá bom. Aqui. Faixinha, ó. Aqui. Parabéns. Pra cá. Tem a foto ali também. Lá. Parabéns, Kleber. Valeu. Muito obrigada. Olá. E, para terminar, a gente tem que ir devagar aqui, porque para não dar spoiler. O vencedor do dia em relação ao discurso preparado, vamos lá? Quem será que vai levar? Alaúze Pires, parabéns! Uhul! Aqui é tudo... Vamos lá. Parabéns, Alaúze. Muito obrigada. Obrigada, Nayara. Foto aqui para você. Gente. Parabéns aqui. Uau, que legal, gente. Foi uma viagem incrível. A gente já está terminando. Aqui a gente já fez todos os... E eu vou realmente pedir, agradecer muito pela essa oportunidade de estar aqui. Eu já apresentei antes em português, online, eu já apresentei em inglês, mas português foi a primeira vez e é um grande desafio. Então, eu realmente convido vocês a passar por essa experiência. Foi uma experiência que durou 2 semanas, porque a gente vem produzindo há muito tempo isso. Todas as pessoas que estão aqui produzem. Principalmente, eu gostaria de pedir assim, um agradecimento muito para a Pamela, que realmente me deu uma assistência muito grande mesmo. Aprendi muito durante todas essas semanas. Fui atrás realmente da inteligência artificial, e eu acho que isso que é interessante, é que você pode trazer um assunto que você gostaria de falar, de debater, e isso é muito importante. Eu acho que é muito legal essa independência, e dependência na aprendizagem é muito importante também. Então, eu gostaria de... muito obrigado por estarem aqui até esse momento, para você online também, tá bom? E lembrando aqui só alguns... obrigada. E anúncios finais, a gente tem a nossa próxima reunião em português, dia 4 de março, mesmo bate-local, mesmo bate-espaço aqui, tá bom? E vamos tirar uma foto? É a melhor hora também. Vamos lá, gente, para frente aqui para tirar foto. Gente, quem estiver no online não sai, porque eu vou tirar aqui o print. Beleza, vamos lá. Vamos lá, gente. Vem. Oi, pessoal. A gente está com uma visitante que está com um problema no pé, então eu pedi para a gente inverter a foto, a gente vai fazer ela lá em cima. Então, todo mundo está subindo ali no auditório e a gente vai fazer a foto com ela lá em cima, tá bom? Pode subir lá, Obrigada. pessoal. Aí, quando você for tirar foto... Pode ir lá também, vamos lá. Então, peraí, deixa eu trazer o banner aqui, peraí. Tá bom. Dá para sentar aí, todo mundo. Senta na cadeira mesmo. Deixa eu dar a volta aqui, para da Nayá aqui. A gente vai tirar logo a foto. Vou sentar aqui. Não vou nada, que isso. Eu vou tirar assim mesmo. Pode tirar, Pamela. Prontinho? Eu. Alguém que tá no computador pode tirar também? Muito claro. Aqui no celular tá dando 2 telas também. Eu já tirei e já mandei no grupo. O grande angular. Não cai, não, isso a gente vai rir. A minha maior dúvida é em qual buraquinho olhar na câmera. Questão de lente, né? É só vira para lá, para a gente poder aparecer na foto.
Senta aí, vai lá. Dá para tirar alguém de casa aí? Prontinho, já tirei de Pronto, novo. pessoal. Aí. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Queria agradecer. Aham. Deixa eu virar de volta aqui para mim. A presença de todos vocês. Quem tiver online e tiver alguma dúvida, eu vou pedir para algum associado, o Gilmar ou a Pâmela, dar um ok, a Neila também, tirar dúvidas de vocês. Fiquem à vontade para conversar. Como a gente tem muita gente aqui no auditório, eu vou encerrar a reunião aqui para a gente, no sentido de desligar a nossa câmera, e vou desligar o nosso microfone também para não ficar atrapalhando vocês a conversarem. Conto com a presença de vocês na próxima reunião também. Qualquer dúvida, naquele link que vocês votaram, vocês também podem acessar lá o formulário de visitantes, deixar os seus contatos e compartilhar suas dúvidas. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima reunião no dia 4 de março. Sandro, já pode testar, porque Oi, Pâmela. a visitante tinha foi embora. A visitante que tinha ido foi embora. Ah, tá, não estava vendo. Ótimo. Ah, beleza. Então, pessoal, obrigado. Neila, parabéns aí pelas funções. Pâmela também, Raquel. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom final de semana. Vocês também.